Eu gostaria aqui de saber quem está participando pela primeira vez de algum evento da Conscienciologia. Levante a mão, por favor, só para a gente ter uma noção. Ok? Então, é uma boa parte aqui das pessoas. Nós vamos procurar aqui ter uma linguagem bem acessível. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só levantar a mão. Nós vamos ter 2 monitores, um desse lado, outro desse lado aqui, com o microfone, tá ok? Inicialmente vamos dar algumas ideias gerais sobre esse tema e depois vamos aprofundar segundo a visão da Conscienciologia. Bom, quando a gente coloca a questão do propósito de vida, nós temos hoje, podemos inserir esse tema a partir de alguns problemas que as pessoas, de uma forma geral, estão voltadas hoje, atualmente, voltando a sua atenção, o seu foco, né? Poderíamos colocar aqui vários problemas. Quais são hoje, na opinião de vocês, os problemas que mais afligem as pessoas? Alguém poderia falar? O que as pessoas têm se preocupado mais ultimamente? Oi? Dinheiro. O que mais? Qualidade de vida. A gente pode colocar alguns aqui, por exemplo. Por exemplo, infelicidade. Esse é um tema que as pessoas muitas vezes querem discutir, querem se aprofundar. Na verdade, o tema é felicidade, né? De uma forma geral, se a gente chegar, por exemplo, aqui na Livraria Nobel, vai ter uma série de livros abordando esse tema. O que vem a ser felicidade, né? Como se alcançar a felicidade. De uma forma geral, é um tema que atrai as pessoas, né? Obrigado. Então, infelicidade hoje, o que a gente observa? Muitas pessoas, até com uma boa condição do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, e se encontram numa condição de infelicidade. Então, essa é uma temática, é um assunto que tem interessado muita gente. Outro problema que a gente vê da atualidade é a questão da incapacidade de tomar decisões, sobretudo decisões relativas à própria vida, As pessoas deixam as coisas ocorrer, muitas vezes adiam as decisões mais sérias que elas têm ao longo da vida, ou querem muitas vezes terceirizar, não assumem as rédeas da própria vida. A gente brinca um pouco, né? Seguem o ensinamento do grande filósofo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? E vai deixando a vida levar e não para pensar que rumo quer dar para a vida. Acabam se enrolando no rolo compressor do cotidiano, uma série de compromissos, contas a pagar, né? Responsabilidades profissionais, correndo para cima e para baixo, e muitas vezes não param para pensar realmente o que querem da vida. E é justamente o que a gente vai abordar aqui. Um outro problema é a falta do sentido, a vida sem vida. E é justamente isso que a gente quer enfocar. Ou seja, qual é o sentido para a vida? A gente pode pensar de uma forma mais ampla, a vida, né, de uma forma geral, e cada um pode pensar no seu aspecto em particular. Quer dizer, qual é o sentido da sua vida em particular? E é isso que a gente quer colocar aqui. Hoje, essa condição de falta de sentido de vida é muito ampla. Muitas pessoas reclamam dessa condição. Parece que a vida está sem vida. Às vezes aquela pessoa, ela faz uma série de atividades que no passado lhe davam satisfação e agora não dá mais, né? Não dão mais satisfação. Quer dizer, não consegue ter uma motivação, um interesse maior. Quer dizer, sentem que está faltando alguma coisa, mesmo tendo tudo, né? A pessoa tem status profissional, tem recursos financeiros, tem uma família constituída, tem automóvel do ano, tem casa, mas seguem, por exemplo, toda a cartilha do que seria uma pessoa feliz do ponto de vista da sociedade. Mas, mesmo assim, não conseguem ter essa condição de bem-estar, de satisfação. Então, falta alguma coisa. E é justamente isso que a gente quer aqui aprofundar um pouquinho.
Essa condição nós podemos chamar do vazio existencial. O que vem a ser essa condição de vazio existencial? É a condição de incapacidade de saber o que se sente e o que se deseja, de pensar e planejar o futuro, a falta de objetivos e a ausência de significado da vida. Vamos detalhar, aprofundar um pouquinho a análise dessa definição. Vejam só. Condição de incapacidade de saber o que sente e o que deseja. Uma pessoa numa condição de vazio existencial, ela não sabe o que quer. É muito comum desperdiçar uma série de oportunidades, né? Desperdiçar uma série de chances de obter determinados desempenhos na vida. A pessoa não sabe o que quer. Ela não sabe o que sente, do ponto de vista de satisfação, do ponto de vista de realização pessoal. Também incapacidade de pensar e planejar o futuro. Muitas vezes uma pessoa na condição de vazio existencial, ela não consegue se visualizar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Ela simplesmente não consegue pensar no futuro, ela inserida no futuro. Então essa é uma condição da pessoa que é acometida pelo vazio existencial. E outro aspecto, a falta de objetivos e ausência, então, de significado para a vida. Essa é uma condição que muitas pessoas relatam. E o que a gente tem observado é que isso tem se tornado comum. Apesar de nós estarmos num momento, né, das pessoas, a tecnologia permitindo melhor qualidade de vida, maior longevidade, melhores condições de uma forma geral, muitas pessoas, paradoxalmente, se encontram dentro dessa condição de vazio existencial. E aí a gente pode perguntar, e a gente pode até ver o que indica isso, né? Hoje, a condição de vazio existencial seria uma espécie até de pandemia, né? Ela é ampla, acontecendo em diferentes culturas, em diferentes faixas etárias, em diferentes classes sociais. Um dos indicadores, por exemplo, são os consultórios, sobretudo aí consultórios de psicologia, que muitas vezes chegam lá pessoas não com uma psicopatologia específica, mas com uma condição de vazio existencial, que até certo ponto não deixa de ser também um tipo de patologia. Chegam num consultório querendo encontrar um significado para a própria vida, né? Vocês conhecem alguém aí do círculo social de vocês dentro dessa condição? Já vivenciaram alguém com essa condição? Anedonia? Oi? Não seria uma anedonia? Também, até certo ponto. Até certo ponto. Na psicologia. Sim, perfeito. Até certo ponto. Seria uma das características. Outro ponto é a condição que nós chamamos na conscienciologia da ROBEX, que é a robotização existencial. Quer dizer, é aquela pessoa que sempre faz todo dia a mesma coisa, ano após ano. Já viram aquela pessoa? Acorda todo dia, vai para o trabalho, volta, liga a televisão, fica vendo lá 2, 3 novelas, Jornal Nacional, dorme. Aí vai no outro dia para o trabalho, sempre não sai, a vida não sai daquilo. Passa um ano, aí chega no final de semana, assiste lá televisão, no domingo assiste o Fantástico, né? E tem a síndrome do Fantástico. Vocês conhecem a síndrome do Fantástico? Síndrome do Fantástico é quando chega no domingo à noite e vem a musiquinha do Fantástico, a pessoa, vai começar tudo de novo, né? Então aquele desespero, porque vai entrar mais uma semana e a pessoa não tem motivação. É aquela pessoa que fica torcendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta para chegar, né, ao final de semana e também não faz nada de novo. Então você vai ver uma pessoa nessa condição de robotização existencial que passa 2 anos, 5 anos e ela continua a mesma coisa. Já viu aquela situação que você encontra um amigo que você não via há 5 anos? E aí você encontra na rua e ele está do mesmo jeito, faz aquela mesma piada sem graça, né? E não mudou nada. Você vê que não mudou nada. Então veja, muitas vezes está numa condição de robotização existencial. E outro indicador desse vazio, de uma forma geral, é a condição de muitas pessoas relatarem tédio,
sensação de inutilidade, né? Não se sentem úteis, sentem que não tem uma função na vida, ou uma função maior na sociedade. Muitas vezes isso pode ser um indicador justamente dessa condição de vazio existencial. E aí a gente pode ver algumas consequências disso. Quando isso continua por um tempo, isso pode trazer algumas consequências, muitas delas bem negativas para a pessoa e para as pessoas que estão ao seu redor também. Por exemplo, estagnação, como eu me referi ainda há pouco. Aquela pessoa que está com a vida parada, nada anda, está numa condição, né, que está tudo estagnado. Ela não cresce profissionalmente, ela não cresce pessoalmente, a vida então fica parada. Essa é uma condição, uma consequência. Outra, depreciação das potencialidades. Então, uma pessoa que na juventude tem uma série de talentos, tem uma série de atributos, qualidades, contudo, como isso não é colocado, não é aplicado, acaba que a pessoa vai definhando, aquilo vai ficando inutilizado porque a pessoa não aplica. Às vezes, na juventude era uma pessoa super criativa e acaba deixando aquilo de lado, né? Pode acontecer então uma depreciação dos seus potenciais. Outra condição, aí um pouquinho mais grave, é a condição do desespero, quando a pessoa realmente acaba não vendo alternativas para a própria vida e ela fica com um sentimento de desespero, esse vazio, essa falta de alguma coisa que ela não sabe exatamente o que é. E aí a gente chega também a uma outra consequência possível, isso, gente, estudado a partir de alguns estudiosos da própria psicologia, a pessoa pode entrar numa condição de atividades auto- e heterodestrutivas. Então, por exemplo, a condição de violência, ela pode caminhar para manifestar uma agressividade maior, porque não encontra esse objetivo, esse significado para a própria vida. Então, a heterodestruição, ela manifesta sua agressividade contra os outros, contra as pessoas do seu convívio ou contra a comunidade. E pode entrar numa condição também de autodestruição. Então, autoagressividade, caminhando até para uma condição mais patológica, por exemplo, de suicídio. Tá? Não quer dizer que toda a causa de suicídio é um vazio, em função do vazio existencial, mas isso pode contribuir. E uma outra consequência é da subjugação. Uma pessoa nesse estado, ela pode ficar mais fragilizada, mais vulnerável, e isso pode fazer com que a pessoa fique mais fácil de ser subjugada. Então, ser dominada, né, ser controlada por outras pessoas. Tá claro até aqui, pessoal? Ok? Bom, a partir dessas consequências e também dessas condições, as pessoas podem ter várias causas que levem, né, à condição do vazio existencial. Na opinião de vocês, quem pode falar, independente do microfone, o que vocês acham que pode causar o vazio existencial? Alguém gostaria aí de dar opinião? O que causa o vazio existencial? Nada? Acomodação em relação à vida, o que mais? Falta de um ideal. O que mais? Covardia. Isso tudo são fatores que podem influir. Agora nós podemos colocar aqui alguns. Por exemplo, a pessoa tem uma crença errada na incapacidade de influenciar a própria vida. Ela acha, isso alguns estudos mostram, que as pessoas que passam pelo vazio existencial acreditam que não conseguem influenciar a vida, a sua própria vida. Então, tudo já está determinado, não está ao alcance dela poder fazer nenhum tipo de intervenção, sendo que a vida é dela. Tá? Esse seria um motivo. Outro, ausência de autonomia, incapacidade de agir por si mesmo, de dirigir a própria vida, né? De assumir as rédeas, de tomar as rédeas da sua própria vida. Então, essa também são distorções que a pessoa tem em relação a ela, em relação à vida dela. Tá? Outro,
é a incapacidade de influenciar o mundo. Então, ela acha, mesmo que tenha uma série de condições que são prejudiciais, que são, vamos dizer assim, inconsistentes, ou que ela gostaria de ajudar a resolver em relação à sociedade, em relação ao mundo como um todo, ela acha que não é possível fazer nada. Por exemplo, problemas sociais, problemas da humanidade, como fome, pobreza, violência, a pessoa simplesmente ela aceita a realidade como está, acreditando que ela não tem o que fazer, não tem como fazer nenhum tipo de contribuição, dar nenhum tipo de contribuição, tá? Então isso faz com que a pessoa fique paralisada. Ela fica paralisada, sendo que ela não pode dar nenhum tipo de ajuda ou contribuição. Mas o principal motivo que a gente observa em relação ao vazio existencial é um fator aqui. É a questão do egoísmo. Essa seria a principal causa. Por quê? E aí pode parecer até um paradoxo. Nós vamos ver mais à frente que para a pessoa poder encontrar o seu propósito de vida, o seu sentido de vida, ela tem que sair de si. Ela tem que olhar para os outros, para que ela se encontre. Para que ela ache o seu papel no mundo, ela tem que olhar para a sociedade. Ou seja, nós vamos ver aí à frente, ela tem que começar a fazer assistência. É a partir da assistência aos outros que ela vai encontrar o seu propósito de vida. E nós vamos ver aqui alguns estudos de caso dentro dessa condição. Ok? Está claro até aqui, pessoal? Tá? Bom, então vamos ver algumas reações da pessoa que passa pelo vazio existencial. Por exemplo, fuga. Essa é uma condição muito comum. A pessoa ela vai se utilizar da fuga quando ela está numa condição dessa, em vez de ela parar para pensar sobre a própria vida, e aí a gente vê uma incoerência muito grande, porque se nós levantarmos aqui, todo mundo vai considerar que, possivelmente, que a vida é o seu maior patrimônio, ou um dos seus maiores patrimônios. Mas a pessoa, ou a maioria, não para pensar que rumo vai dar para a sua vida, ou que rumo está dando para a própria vida. Então, muitas vezes as pessoas têm o hábito de fugir dessa reflexão. E aí foge como? Através da boemia, através dos vícios, através de futilidades. A pessoa entra no álcool, entra nas drogas. Por quê? Ela quer fugir dessa reflexão. Ela quer fugir dessa realidade. Esse então é um mecanismo muito comum para lidar com esse tipo de situação. Ou, por exemplo, a pessoa vai para a boemia. Vocês já viram aquela pessoa, às vezes aqui nas faculdades está lotado, né? Aquela pessoa que deveria ir para a faculdade, assiste a primeira aula, depois a segunda aula é no barzinho da esquina. Todos os dias. Quer dizer, todo mundo tem que ter o lazer. Mas a pessoa coloca aquilo como sendo o padrão todos os dias, alguma coisa está errada, né? Outro tipo de reação em relação ao vazio existencial é alienação. A pessoa se aliena, ela não quer pensar sobre a realidade. E aqui vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Second Life. Hoje, que é um ambiente virtual, você acessa pela internet, onde tem uma verdadeira segunda vida, um mundo virtual, que pode ser utilizado com fins produtivos, né? Do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de interação, até mesmo de lazer. Mas o que tem se observado, muitas pessoas no Second Life, onde a pessoa faz um personagem, né? Ela cria um personagem, tem um nome, eles chamam de avatar, e a pessoa, ela vive aquela segunda vida. Tem gente que passa às vezes 12 horas no Second Life. E a First Life? E a primeira vida? Ela esquece a primeira vida e fica só na segunda vida. Aí entra a condição do excesso. Então veja, isso é uma forma de se alienar, né? De fugir, de parar, de não precisar parar para pensar na sua própria vida. Outra condição, vocês já viram a audiência do Big Brother Brasil? Já viram que as pessoas ligam
pagando, são milhões por semana para derrubar um dos candidatos no paredão, e que essas mesmas pessoas não ligariam, por exemplo, para fazer uma doação para assistência a alguma instituição, mas são milhões, eles arrecadam milhões. Então veja, qual é o significado disso tudo? São pontos para a gente pensar. Então, até que ponto não há alienação, porque as pessoas ficam o tempo todo falando do que está acontecendo naquela casa, é uma extensão da necessidade de fofoca, então fica uma fofoca em âmbito nacional. Outra condição, o pseudo preenchimento desse vazio existencial. Por exemplo, consumismo. Aquela pessoa, para preencher esse vazio, ela tem que comprar o tempo todo. Vocês já viram aquela condição de terapia das compras? Aquela moça tem uma desilusão amorosa, e aí, para compensar aquela desilusão, vai comprar aquele vestidinho maravilhoso, aquele sapato imperdível. É uma forma de compensar aquela frustração. Então veja, não é uma condição ideal. A questão do hedonismo, a gente observa muito hoje, né, que é o princípio da filosofia, onde a pessoa vive o tempo todo apenas pelo prazer. Então, ela só age de acordo com aquilo que lhe dá prazer. E a gente sabe que nem sempre nós podemos pautar a nossa vida, ou o tempo todo, apenas pelo aquilo que dá satisfação. E sim por aquilo que nós temos também responsabilidade. No caso aí, um contraponto seria a deontologia. Também nós temos que utilizar. Mas é a pessoa que só está pelo prazer. Observa-se muito hoje na juventude, né? Hoje, a adolescência, o jovem adulto, se tem um pouquinho de sacrifício, a pessoa já recua. É a lei do menor esforço. Não quer fazer um pouquinho de sacrifício, né? Nós observamos até, por exemplo, na faculdade. Muitos alunos fazendo faculdade e, de repente, não foi bem numa prova, já pensa, eu vou largar a faculdade. Vocês já viram isso? Hoje é muito comum. Não, eu vou largar a faculdade porque eu não fui bem em matemática. E aí a pessoa pensa, considera a possibilidade, e muitos até efetivamente largam. Então veja, é uma condição até certo ponto, do hedonismo. Ela não quer nenhum tipo, né, de sacrifício, nada que ela não tenha uma satisfação imediata. O problema é a satisfação imediata. Uma outra condição também é o chamado filho tampão. A pessoa está se sentindo um vazio, não sabe o que fazer da vida, então resolve ter filho. Ninguém aqui está falando contra filho, tá, gente? Mas quantas pessoas, vocês já ouviram falar de produção independente? Produção independente, muitas vezes é isso. É o filho tampão, vai tampar o buraco do vazio existencial, né? Também é uma condição, todas essas aqui, pode ter um resultado imediato, mas a médio prazo, a longo prazo, a pessoa vai voltar na sua condição de vazio, porque ela não resolveu o problema, ela só mascarou o problema, tá? E um outro ponto é a questão da conformidade. A pessoa, ela acaba se conformando com aquela condição. Ela procura não fazer a renovação, né? Ela acaba aceitando tudo, deixa tudo como está, não quer mexer em nada e vai deixando a vida daquela forma. Essas seriam reações possíveis em relação ao vazio existencial. Reações até agora negativas, tá? Inadequadas. Mas tem aquelas pessoas também que, a partir dessa condição, vão buscar informações nas diferentes linhas de conhecimento humano. Então ela vai buscar informação na filosofia, na ciência, nas religiões. Só que na hora que ela começa a levantar uma série de informações, cada um está dizendo uma coisa. E às vezes ela fica até mais confusa, né? Cada um fala uma coisa, que o propósito é esse, que até a questão de vida após a morte, se existe, se não existe. E a pessoa, muitas vezes, ela não sabe, então, ter um critério para ver o que realmente é informação válida, o que é informação confiável, tá? Então, mas mesmo assim, na hora que ela começa a fazer essa busca de informações, já é a melhor condição. Possivelmente muitos de vocês estão aqui justamente buscando informações, né?
E aí a gente chega, até agora a gente falou do aspecto do vazio, né, mostrando esse lado mais negativo. Mas também, em relação a esse assunto, existem aquelas pessoas que têm uma noção ou um senso de algo a realizar. Seria justamente a condição contrária do vazio existencial. Elas têm uma convicção íntima de que tem alguma coisa a fazer, uma tarefa, um desígnio que elas têm que realizar. Então, por outro lado, há também aqueles cujos relatos referem-se à sensação de ter algo a realizar, de possuírem determinada tarefa, única e intransferível a ser cumprida, espécie de projeto de vida, missão, vocação ou propósito. Essas são algumas palavras que muitas vezes vão trazer essa noção, apesar de terem as suas diferenças, mas muitas vezes as pessoas vão chamar, denominar dessa sensação de ter algo a realizar. Mesmo que no início elas não saibam exatamente o que vem a ser, tá? Sentem que nasceram para contribuir com o mundo, que tem um papel, uma função dentro da humanidade. Elas têm alguma coisa a fazer, tá? Tal convicção íntima dita a direção, o caminho a ser trilhado ao longo da existência. Então, a partir dessa noção de ter algo a realizar, de ter o seu lugar no mundo, uma contribuição específica, elas começam a dirigir a sua vida a partir dessa noção. E a gente vai dar um exemplo aqui para vocês do CDI. CDI, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Comitê para a Democratização da Informática. O fundador é o Rodrigo Baggio, tá? O Rodrigo Baggio ele tem uma história interessante, e aqui vai servir para ilustrar um pouco essa noção do propósito de vida, ou dessas pessoas que têm essa noção de propósito de vida. Vocês estão vendo, atualmente ele não tem nem 40 anos, hoje deve estar em torno de uns 38 anos. Mas na década de 80, ainda adolescente, ele começou a ser autodidata em informática. Começou a estudar por si mesmo informática. E era o período, meados da década de 80, meados para o final da década de 80, foi o período que as grandes instituições no Brasil começaram o processo de informatização. Grandes estatais, grandes empresas. E ele, morando no Rio de Janeiro, na época tinha-se poucos profissionais habilitados, né, em função da demanda, que pudessem atender a demanda do processo de informatização, porque a maioria aqui, tem muito jovem aqui, hoje o computador está em todo lugar. Mas naquela época, final da década de 80, a questão de ter computador não era algo comum, mesmo nas grandes empresas. Então, foi quando começou o processo de fazer essa informatização. E era uma mudança muito grande. As pessoas não tinham costume, não tinham hábito, né, de lidar com a máquina ou de lidar com o computador. E havia uma resistência muito grande. Bom, dentro desse contexto, devido ao seu conhecimento autodidata, ele começou a dar cursos em escolas especializadas em informática e também em empresas. E em pouco tempo, ele começou a ter bastante dinheiro, começou a acumular bastante dinheiro, conseguiu comprar o seu apartamento a partir do seu trabalho, né, rapidamente. E cresceu, então, muito profissionalmente, ainda muito jovem. Mas o interessante é o seguinte, num belo dia, quer dizer, numa bela noite, ele estava dormindo, quando ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se encontrava numa favela, com várias crianças carentes, e ele dava aula de informática para essas crianças. E a partir disso, então, ele acorda. E quando ele acorda, ele fala, é isso que eu quero para a minha vida. Ele, então, no dia seguinte, ele larga tudo e ele inicia o processo de criação do CDI, Comitê para a Democratização de Informática. Ele, então, hoje se dedica full time, é o que se chama de empreendedor social, a partir de um sonho que ele teve, que para ele foi o projeto ou o propósito da vida dele, levar a informática e o que se chama hoje de inclusão digital para crianças num nível social mais carente.
E ele então cria o CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática. Hoje atua em vários estados do Brasil, a sede matriz é no Rio de Janeiro, atua em vários países e há alguns anos só da Microsoft recebeu mais de 4 milhões de dólares em software para poder fazer esse trabalho. Tá? Hoje ele então se dedica full time ao CDI. Essa é uma pessoa que encontrou o seu propósito de vida. Vamos só ver aqui uma declaração dele, ó. Eu sempre senti uma necessidade muito grande em fazer algo para mudar um pouco essa realidade em que a gente vive. Em 1993, eu era consultor de informática para grandes empresas e para instrutores de informática em escolas de elite do Rio de Janeiro. Mas eu tive um sonho. Nesse sonho, vi jovens pobres usando o computador. Eu vi esses jovens discutindo a sua realidade, das suas comunidades, através do computador e buscando soluções para os seus problemas, a partir da tecnologia da informação. No dia seguinte, fortemente impactado por esse sonho, eu decidi lutar e fazer o possível para transformar esse sonho em realidade. Então é uma pessoa que começou a encontrar o seu propósito de vida. E lembra que eu falei para vocês que um dos motivos do vazio, ou o principal motivo do vazio existencial, é o egoísmo. É quando a pessoa está voltada só para ela. Na hora que ela começa a ver o que ela pode dar de contribuição para os outros, ela começa a encontrar o seu propósito de vida. A partir daquilo que ela tem bagagem, a partir daquilo que ela tem conhecimento, a partir daquilo que ela tem talento. Foi o que o Rodrigo Baggio encontrou. A gente pode passar por um outro exemplo, que é o Craig Kilborg. Vocês estão vendo aqui a carinha dele novo? Esse é um rapaz que aos 12 anos criou uma instituição de assistência a crianças. Vejam só, aos 12 anos, né, a professora Nara que está aqui, que levantou essa informação aqui inicialmente. Ele estava no Canadá, ele é canadense, e foi ler a parte de quadrinhos do jornal. E quando ele estava folheando o jornal, ele viu uma matéria de um rapaz, de uma criança paquistanesa de 12 anos que tinha sido assassinado em função do trabalho infantil. Ela tinha escapado de uma condição de trabalho infantil e, para que ela não ficasse falando sobre aquela realidade, acabaram assassinando ela no Paquistão. Ele leu isso no jornal e ele viu, mas espera aí, ele tem a mesma idade do que eu, 12 anos, e aquilo impactou ele. Ele ficou indignado, ele estava indo para a escola, ele foi para a escola, juntou uma série de amigos, mais o irmão um pouco mais velho do que ele, e ele criou a Free the Children. Quer dizer, um garoto de 12 anos criou essa instituição. Então vejam só, o que eu acabei de falar. Quando tinha 12 anos, ao ler o jornal sobre a morte de uma criança paquistanesa, devido ao trabalho infantil, ficou sensibilizado. Mobilizou um grupo na escola e junto com o irmão criou Free the Children. Children helping children through education. Quer dizer, crianças ajudando crianças através da educação. O mais interessante, essa instituição mobiliza o trabalho voluntário de crianças para ajudar outras crianças. E hoje ele atua em vários países do mundo. Atualmente com 1 milhão de colaboradores em 45 países, atendendo 40 mil crianças diariamente em 450 escolas livres no mundo. Isso foi criado a partir de 95, quando ele tinha 12 anos. Veja, uma criança de 12 anos. A gente pode falar, será que é um superdotado assistencial? Então, nós podemos começar a fazer muita coisa. Muitos que estão aqui tendo contato pela primeira vez até com a própria Conscienciologia, pode começar a fazer muita coisa. Vamos a um outro exemplo. John Wood. John Wood, ele escreveu um livro, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Ele era um alto executivo da Microsoft, na área financeira,
preparou, por exemplo, a viagem do Bill Gates para a China, né? Atuou na Austrália, na China, em outros países. E ele estava trabalhando durante 9 anos seguidos sem tirar férias, até que ele resolveu tirar férias e foi fazer o trekking, caminhada, no Nepal, durante alguns dias. No segundo dia no Nepal, ele estava lá um hotelzinho, né? Bem assim, modesto. Ele, na hora lá no refeitório, acabou conhecendo um senhor de meia idade, batendo papo, e nessa conversa o senhor se apresentou como um inspetor de escola. E falou, olha, eu sou inspetor aqui dessa região, meu trabalho é visitar e fiscalizar as diferentes escolas aqui. Ele estava no Nepal, né, nos Himalaias. Então, no Nepal, que é um dos países mais pobres do mundo. E aí esse inspetor convidou ele, você não quer, de repente, ir comigo amanhã fazer a visita a uma escola? E ele, como estava lá, né, à toa, estava de férias, tudo é aventura, vamos lá. E no outro dia, então, ele foi. Chegando nessa escola, ele perguntou, quantos alunos tem aqui? Para o diretor, né? O diretor recebeu eles. Olha, nós temos 450 crianças. E aí ele perguntou, eu queria ver a biblioteca, porque ele sempre foi, desde pequeno, muito ligado a livros. E aí levaram ele até a biblioteca, era uma salinha, deve ser um pouco maior do que esse tablado aqui, e ele perguntou, mas cadê os livros? Que ele queria saber dos livros. E tinha só tipo um armáriozinho assim, mais ou menos o tamanho dessa mesa, com correntes. Aí o diretor falou, não, os livros estão ali. Mas por que está acorrentado? Porque as crianças, se elas mexerem, vão estragar os livros. Então, quer dizer, os livros que eram para as crianças não poderiam ter acesso. E aí ele pediu para abrir. Quando ele abriu, a maior parte dos livros era em inglês ou outros idiomas que as crianças não sabiam ler. Então, aquilo ali não adiantava de nada. E ele ficou indignado com aquela condição, né? Começou a questionar o diretor. E aí o diretor virou para ele e falou assim, talvez o senhor volte um dia com livros. E aquela frase foi a senha para ele. Talvez o senhor volte um dia com livros. Aquilo mexeu com ele. E ele falou, não, eu vou voltar. Quando ele teve acesso, né, à internet, no primeiro local que ele teve acesso à internet, ele mandou um e-mail para os amigos dele, em torno de 100 pessoas, solicitando livros velhos que eles não fossem utilizar mais. Nessa época ele estava na Austrália e pediu para que enviassem para a casa do pai. Ele esperava levantar uns 300 livros. Quando ele chegou, voltou de férias, o pai dele ligou e colocou o seguinte, olha, nós já conseguimos juntar mais de 3.000 livros que as pessoas mandaram, que ficaram sensibilizados com a história. Um ano depois, ele retorna àquela escola, é um dia de festa na escola para recepcioná-lo, e ele então entrega mais de 3.000 livros para aquela escola. As crianças ficaram super felizes. Mas ele viu que só aquilo não bastava. O que era uma escola no meio do Himalaia? Não ia fazer diferença nenhuma. E ele ficou se questionando, poxa, eu fico aqui me dedicando a vender Word, vender Excel, vender Windows, e essas crianças precisando de livros. Ele então, ao retornar, ele resolve fundar a Room to Read, que é o espaço para a leitura, em 2000. A caminhada foi em 99, em 2000 ele resolve fundar a Room to Read. A partir daí, ele já atua, essa instituição não governamental, ela se dedica a construir bibliotecas e também bolsas de estudos, e construir também escolas, consegue doações e constrói bibliotecas e escolas. A partir de 2000, nós estamos falando aí de 8 anos, ele já atua no Nepal, na Ásia, né? No Nepal, Sri Lanka, Camboja, Vietnã, Índia e Laos. Na África, África do Sul e Zâmbia, e neste ano 2008 ele deverá chegar na América Latina. Tá? Isso em 8 anos. Até 2007, ao todo, foram construídas 287 escolas, 3.540 bibliotecas, com 1,3 milhão de livros concedidas 2.336 bolsas de estudo. Ele nunca tinha atuado no terceiro setor,
a instituição é uma instituição do terceiro setor, não tinha experiência nessa área. Mas ele resolveu, e também não tinha muitos recursos financeiros, mas ele resolveu cair de cabeça nisso. Agora vamos parar para pensar só o seguinte: a partir do momento que essa pessoa toma uma decisão na vida dele, olha o impacto que ele pode causar positivamente na vida de várias outras pessoas. Então, nós também podemos fazer isso. Nós também podemos fazer uma diferença. Bom, então é isso que a gente tem que começar a pensar. São vários casos aqui de pessoas que resolveram mudar e encontrar o seu propósito de vida. Novamente a gente vê, o caminho é a partir da assistência. Tá? Bom, e um outro exemplo que a gente gostaria de chamar aqui, para falar da condição do propósito de vida, é o Viktor Frankl, médico austríaco, judeu, que durante a Segunda Guerra Mundial ficou preso num dos piores campos de concentração, que foi o campo de Auschwitz. E ele, diante daquela situação de extrema adversidade, ele começou a observar dois grupos de prisioneiros. Um grupo maior, que tinha um alto índice de desenvolvimento de doenças, tanto orgânicas quanto psíquicas, mentais, tinha um alto índice de suicídio. Acabavam se entregando mais facilmente, correndo para ser baleado ou se jogando na cerca elétrica. E ele também observou um outro grupo, um grupo menor de prisioneiros, que, mesmo diante daquela situação de extrema adversidade, conseguiam manter um nível de equilíbrio, de saúde mental. O índice de suicídio era 0 entre esse grupo menor. E às vezes, muitas vezes, alguns prisioneiros desse grupo eram capazes de abrir mão de um pedaço de pão, que seria a única refeição do dia, para aquele que estava precisando mais. E aí ele começou a se questionar: o que faz uma pessoa, o que fazia uma pessoa estar nesse grupo? E a partir das suas observações ele constatou o quê? Que existia um denominador comum. Todos os membros desse grupo, que não era um grupo formalmente separado, era a partir da observação dele, todos sem exceção possuíam um propósito de vida. Não importava qual fosse. Poderia ser dar continuidade a uma pesquisa, poderia ser criar uma instituição de assistência, dar continuidade na produção de um livro, não importava qual fosse. O que importava é que todos possuíam um propósito de vida, e era esse propósito de vida que dava força. E interessante, todos tinham a convicção íntima que se eles não fizessem aquela tarefa, outras pessoas não fariam. Não daria para transferir, para delegar. Teriam que ser eles, cada um dentro da sua tarefa. Então, eles teriam que permanecer vivos para que pudessem realizar aquela tarefa pessoal. Então, a partir daí, a gente começa a ver a força, o poder que tem a pessoa possuir um propósito de vida, inclusive no seu bem-estar, na sua saúde. O Viktor Frankl sobreviveu e ele criou uma linha dentro da psicologia que é a logoterapia, a terapia do sentido da vida, que é ajudar as pessoas justamente a encontrarem um propósito para a vida delas. Bom, aqui tem uma declaração dele. Cada qual tem a sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisto, a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Então, isso ele coloca no livro Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então vocês observam justamente isso, essa noção que cada um tem uma tarefa a ser realizada, tá? E que isso não pode ser transferido para outra pessoa. É você mesmo que tem que realizar. Então, o Viktor Frankl, ele mesmo encontrou a partir de ajudar os outros nesse sentido. Até aqui tudo bem, pessoal?
Bom, nós estamos abordando essa ideia do propósito de vida, trazendo alguns casos, mas a gente quer justamente chegar nesse ponto aqui, que é a partir da abordagem da conscienciologia. E a gente sabe que tem muitas pessoas aqui de primeira vez, e para que a gente possa fazer a abordagem que a conscienciologia vai dar mais especificamente em relação ao propósito de vida, é importante nós entendermos quais são as variáveis que definem a conscienciologia, ou essa ótica da conscienciologia, esse ponto de vista, é o que nós chamamos de paradigma consciencial. Então, para a conscienciologia, a ciência da consciência, estudando o ser humano de maneira integral, multidimensional e multiexistencial, a meta, objetivo ou finalidade maior da vida corresponde ao conceito da programação existencial ou proexis, que é justamente o tema específico da nossa palestra. Para que a gente possa entender melhor essa análise de acordo com a conscienciologia, nós vamos partir de um fenômeno dito parapsíquico de projeção da consciência, chamada projeção da consciência, que popularmente é conhecido como viagem astral, desdobramento. Nós vamos, a partir desse fenômeno, entender algumas variáveis. Importante falar aqui que esse estudo não tem nenhuma conotação mística, religiosa ou esotérica. A abordagem que a conscienciologia faz para esses temas, e inclusive para o estudo dos chamados fenômenos paranormais ou parapsíquicos, é uma abordagem científica, tá ok? Bom, então o que vem a ser o fenômeno da projeção da consciência? Vocês estão vendo aqui uma imagem cedida por uma instituição parceira, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, professor Marcelo, que é o diretor-presidente do Instituto, que está aqui presente também. Esse fenômeno aqui é quando a pessoa se encontra num ponto físico diferente do seu próprio corpo. Ela, muitas vezes, por exemplo, foi dormir e ela, de repente, se vê fora do corpo, observando o próprio corpo. Contudo, ela mantém o nível de lucidez, ela mantém a sua memória, ela sabe o que ela fez no dia anterior, ela sabe o que ela vai fazer quando acordar, ela mantém a sua vontade. Então, ela consegue fazer a manutenção de todos os seus atributos mentais, mesmo estando num ponto físico diferente do seu próprio corpo. Não é sonho. Ela mantém o controle da situação e ela está lúcida, muitas vezes, como nós estamos aqui agora. Bom, a partir dessa experiência, a pessoa pode ter algumas constatações. A primeira delas, que não existe apenas esta dimensão física, existem outras dimensões, além dessa dimensão física. Nós chamamos isso de multidimensionalidade, a existência de múltiplas dimensões. Outra constatação que a pessoa tem a partir dessa experiência, que não existe apenas este corpo físico, existem outros corpos de manifestação. Nós chamamos isso de holossomática. Holo quer dizer todo, soma quer dizer corpo. Então é o conjunto de todos os corpos, tá? Segundo a conscienciologia, seriam 4 corpos ou veículos de manifestação, um correspondente para para cada dimensão, tá? Outra constatação, que a pessoa não é o próprio corpo. Nós temos a nossa autoimagem muito associada ao nosso corpo. Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou branco, eu sou moreno. Mas veja, isso são as características do corpo. A pessoa, quando passa por uma experiência dessa, ela vê que ela não se restringe ao corpo. O corpo é um instrumento, o corpo é uma ferramenta. Agora, ela é o que nós chamamos de consciência, que a gente pode chamar de ego, espírito, alma, princípio inteligente. Mas nós chamamos então de consciência. Daí o nome conscienciologia, o estudo da consciência, a ciência que estuda a consciência, que é cada um de nós aqui. E a partir dessa experiência também, uma quarta constatação possível é
que a pessoa verifica que ela não morre. O que morre é o corpo físico. E ela pode, então, vir a ter outras vidas. E ela pode também lembrar de outras vidas pretéritas. Então, nós chamamos isso de Seriex, que é série existencial, que é o conjunto das múltiplas vidas. Mas vejam, ninguém tem que admitir nada do que a gente está falando aqui. O que a gente pede só é que tenha, pelo menos, a consideração de ter uma possibilidade em relação a essas ideias, mas mantendo o senso crítico. Como eu falei para vocês, a Conscienciologia vai estudar esses temas a partir de uma abordagem científica. Esses fenômenos, ou mais especificamente esse fenômeno, o fenômeno em si, ele não define o que é ciência, religião, filosofia ou misticismo. O que define a linha de conhecimento é, sobretudo, o método de estudo, a forma de estudar. Eu posso estudar esses fenômenos, mas a partir de uma abordagem científica. Então a gente aqui não está pedindo, a gente não vai trabalhar aqui com crença nem com fé. O que regula a ação da Conscienciologia é justamente esse princípio aqui, ó, o princípio da descrença. Então, coloca-se o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Você tem que experimentar, ter as suas próprias experiências. Esse é o princípio que regula os estudos da Conscienciologia. Ok? Está claro até aqui? A Conscienciologia foi criada pelo professor médico Valdo Vieira, que atualmente reside em Foz do Iguaçu, que está presente aqui também, e está hoje envolvido com um projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia, que é um grande projeto intelectual, onde faz uma análise, um inventário da realidade como um todo, sobre diversos assuntos, a partir dessa enciclopédia e a partir da visão da Conscienciologia. Então o professor Valdo criou, é o propositor da ciência Conscienciologia, e a gente depois vai aprofundar um pouco mais isso. Bom, eu falei para vocês que a Conscienciologia vai ver o propósito de vida a partir do conceito de PROEX, programação existencial, a partir daquelas variáveis que nós colocamos aqui ainda há pouco. Então, da multidimensionalidade, da holossomática, da Seriex, tá? Então, o que vem a ser PROEX? É o conjunto de metas e estratégias exclusivas, intransferíveis da vida de cada pessoa, dando-lhe significado de natureza interassistencial, solidária e cosmoética, contribuindo para a melhoria da humanidade. Em outras palavras, a PROEX são aquelas metas que cada um aqui se comprometeu a fazer antes do seu nascimento, antes de renascer. Imaginem vocês 2 anos antes do ano que vocês nasceram. O que vocês estavam fazendo? O que vocês estavam planejando? Então, o planejamento dessa vida atual é justamente a PROEX, a programação existencial. E muitas vezes a pessoa se encontra num vazio, por quê? Porque ela não está fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. Ela está fora, ela está no acostamento, ela deixou de lado o que ela tinha que fazer. Então ela tem que justamente agora começar a retomar isso. Está claro até aqui, pessoal? Ok? Bom, então, algumas características da PROEX. Singularidade, ela é singular, não há outra igual. Cada um aqui tem uma PROEX, que é diferente da do outro. Podem ter PROEXes semelhantes, mas não são iguais. Tá? Outra característica, exclusividade, é intransferível. Se a pessoa não fizer, ficará incompleta. Então a pessoa não tem como terceirizar a sua PROEX. Só ela pode executar a sua programação existencial. Não dá para passar a bola. Outra característica, altruísmo, contempla a preocupação com os outros. A programação existencial sempre, inevitavelmente, está relacionada com a fazer assistência.
Então a pessoa tem que começar a ver, eu quero assistir que tipo de público-alvo e de que forma eu quero fazer assistência. Sempre está relacionado com isso. Outra característica, bem-estar. A ProEx contribui diretamente para a melhoria da saúde, tá? Melhoria da saúde. Nós vimos só a pessoa de ter uma noção de propósito de vida, olha aquela condição do campo de concentração com Vitor Frankl. Na hora que a pessoa fica mais lúcida e começa a realizar a sua programação existencial, a tendência é ela ter um nível melhor de saúde. E outra característica, motivação. A ProEx, ela dá força, ânimo para a vida. Então, ela é motivante para a realização pessoal. Essas, então, seriam características referentes à programação existencial. Bom, a Apex, que é a instituição que está realizando esse evento, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, o objetivo dela é justamente o estudo da programação existencial. Então, é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, com base na conscienciologia, sem fins lucrativos, com base no voluntariado. Todas as pessoas que participam da Apex são voluntárias, tá? Não tem vínculo empregatício, não recebem nenhum tipo de retorno financeiro, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária, cuja finalidade é a pesquisa e educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal, a partir do paradigma consciencial. Então é isso que se propõe a Apex. Ela tem 3 objetivos basicamente: autoconscientização em relação à ProEx, ou seja, ajudar as pessoas a identificarem qual é a ProEx delas, tá? Autocapacitação, ajudar as pessoas a se capacitarem para realizar as suas ProExes. E autodesempenho, ajudar as pessoas a melhorarem o seu desempenho em relação aos seus resultados na sua ProEx ou da sua evolução. Tá? Esses então seriam 3 objetivos da Apex. E aí a gente vai entender a Apex e o estudo. Oi? O terceiro é autodesempenho proexológico, tá? Nós vamos entender então isso dentro do contexto hoje da conscienciologia, sobretudo aqui em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu hoje, a Apex é uma das 17 instituições da conscienciologia. Nós vamos falar um pouco. Nós chamamos o conjunto dessas instituições, mais os voluntários, e hoje tem condomínios, quer dizer, uma série de pessoas e instituições, empresas. O conjunto disso tudo nós chamamos da comunidade conscienciológica. E mais especificamente em Foz do Iguaçu, nós chamamos da Cognópolis, que é a cidade do conhecimento. Depois, quem tiver interesse, nós temos uma loja aqui da Expo Consciência, onde passa mais detalhes sobre o que vem a ser a Cognópolis aqui em Foz do Iguaçu, que é um verdadeiro bairro conscienciológico. Mas só para vocês então terem uma ideia de números, são 17 instituições conscienciocêntricas que vêm estudando temas específicos da conscienciologia, são 541 voluntários, que são de Foz, que vieram de outros estados e de outros países. Nós temos gente da América do Sul, da Europa, América do Norte, de vários lugares do mundo. São 34 autores, todos aí também são incentivados a escreverem obras. E detalhes, os autores também não recebem nenhum retorno financeiro, são autores voluntários, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, um dos campi da conscienciologia, que é o CAEC, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o mais conhecido aqui em Foz do Iguaçu, que é a Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que está aberto à visitação. Todos vocês aqui que estão conhecendo a Conscienciologia, tendo esse contato pela primeira vez, podem visitar o CAEC, que é ali próximo à rua Felipe Vancha. Vocês devem lembrar do antigo Cabeça de Boi. Depois do antigo Cabeça de Boi, é justamente onde fica a Rua da Cosmoética, onde se encontra o CAEC.
com várias edificações. Isso aqui que vocês estão vendo em círculo, cada uma dessas edificações são laboratórios de pesquisa. Por exemplo, tem o laboratório de técnicas projetivas, para a pessoa sair do corpo. Tem um laboratório de retrocognição, para a pessoa lembrar de vidas passadas. Tá? Cada um desses laboratórios tem finalidades específicas. Ok? E aqui, ó, é a holoteca, que é o conjunto de tecas. Nós vamos aqui mostrar também um pouquinho. Ou seja, livros, vídeos, quadros, selos, quadrinhos. Por exemplo, aqui se encontra uma das maiores coleções de quadrinhos da América Latina, para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma outra imagem do SEAEC. Para cá, assim, ó, fica aqui a cidade de Foz do Iguaçu, a maior parte, né? E para cá, assim, fica o aeroporto, só para vocês se localizarem, tá? É antes de chegar no aeroporto, ok? Aqui é uma imagem da holoteca, uma pequena parte. Ela é aberta ao público sobre diferentes temas. São mais de 300 tecas atualmente. Só para vocês terem uma ideia, 669.645 artefatos do saber, 80.318 livros e obras escritas. Isso, alguns números, tem muito mais coisas aí, que aqui a gente não tem tempo de aprofundar, mas isso está tudo aberto, disponível à visita, todos os dias, tá? Qualquer dia da semana em horário comercial. Nós temos também lá o holociclo, que é uma parte da holoteca. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo, esses livros deitados, são dicionários. São 5.134 dicionários temáticos. Não são simplesmente idiomas. Tem de idiomas, sim, mas são principalmente temáticos. Então, dicionários de tudo que vocês pensarem. Dicionário de medicina, de filosofia, de agricultura, de tudo que vocês pensarem, tem lá dicionários específicos. Tem também 417.738 recortes de periódicos do mundo inteiro. Tudo isso aqui é material que serve de subsídio para a enciclopédia da Conscienciologia. E isso tudo vocês podem visitar. Nós recebemos gente do mundo inteiro, grupos do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, ponto de vista de mídia, o Globo Repórter já fez matéria, a Discovery Channel da América Latina já fez matéria, já recebemos jornalistas da Finlândia, jornalistas da China. E a gente vê o engraçado, o curioso, que às vezes muitas pessoas fora de Foz conhecem o SEAEC e muita gente de Foz não conhece o SEAEC. Então a gente convida vocês todos, não só o SEAEC, nós estamos chamando aqui a atenção do SEAEC, mas existem todas as outras instituições também para serem conhecidas. Aqui é um dos laboratórios do SEAEC, que é o laboratório onde ocorre o curso acoplamentário, onde a pessoa vai fazer, vocês estão vendo aqui, ó, no meio, 2 pessoas, e tem uma arquibancada de um lado e também aqui do outro, onde a pessoa vai desenvolver o seu parapsiquismo. Sobretudo, através de um fenômeno parapsíquico que nós chamamos de acoplamento, acoplar com as energias do outro, e através da clarividência. Vocês já devem ter ouvido falar que é aquele fenômeno onde a pessoa consegue ver aura, consegue ver energias. Então isso pode ser desenvolvido. A abordagem, gente, é sempre prática. Como eu falei para vocês, a pessoa não tem que acreditar, a pessoa tem que vivenciar. E isso tudo tem aqui hoje disponível. Tá? E nós temos também as tertúlias. As tertúlias com o professor Valdo, que ocorrem diariamente, gratuitamente. Qualquer um de vocês aqui pode participar. Atualmente só não funciona na segunda, mas em breve também estará funcionando na segunda. Mas sábado, domingo, terça-feira, sexta-feira, de 12:30 às 2:30. É aberta ao público e todo dia se discute um verbete da enciclopédia, um verbete novo. E é um debate, é um bate-papo intelectual. Então todos vocês estão convidados também, lá no SEAEC, está sendo construído um local mais amplo para poder se fazer essas tertúlias,
E quem às vezes não tem a disponibilidade do deslocamento, pode também assistir pela internet. Vocês têm aqui o endereço, né, do site, ela é passada ao vivo, tá? Todo mundo aqui pode acessar e assistir todo dia, diariamente, inclusive baixando um verbete, que normalmente é um artigo, um capítulo de 2, 3 páginas sobre o tema daquele dia, tá? Então, www.tertuliaconscienciologia.org, vocês podem participar diariamente. Ou, para quem está aqui e pode ir lá, é melhor estar lá presente, interagindo mais diretamente, tá? Então, isso são algumas das atividades para vocês terem noção do que vem a ser a Conscienciologia hoje, aqui em Foz do Iguaçu. Basicamente, eram essas ideias iniciais que nós gostaríamos de passar para vocês. Estamos abertos também a perguntas. Temos aí microfone, se vocês quiserem fazer perguntas. E eu queria só lembrar que daqui a pouquinho nós vamos fazer um sorteio de 4 livros e também do curso Introdução à Programação Existencial para quem preencheu a ficha de cadastro, a partir da qual vocês vão receber informações sobre cursos, eventos, palestras de uma forma geral. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum questionamento? Fiquem à vontade.